Conversar com a professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, USP, Patrícia Jaime. Bom dia, Patrícia. Bom dia, muito prazer estar aqui. Prazer é nosso. Patrícia, na semana passada começou a circular uma nota técnica do Ministério da Agricultura que recomendava uma revisão do Guia Alimentar para a população brasileira. Como é que você vê essa tentativa de revisão de um guia que é tido inclusive como modelo em diversos países do mundo? A gente foi muito surpreendido com essa nota técnica. Primeiro porque não é competência do Ministério da Agricultura tratar de assuntos relacionados à promoção da saúde. É importante esclarecer que o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele é uma diretriz oficial do governo brasileiro, emitido pelo Ministério da Saúde, essa é a regra, para orientar as pessoas como elas devem se alimentar de forma mais saudável, para prevenir doenças, para ter uma vida plena de saúde, né? Então, quando o Ministério da Agricultura ele solicita ao Ministério da Saúde que ele faça a revisão do Guia Alimentar a partir de argumentos que são argumentos falaciosos, que são argumentos que negam a evidência científica sobre a relação que existe entre alimentos ultraprocessados e várias doenças crônicas, em especial obesidade, diabetes, doença cardiovascular, ou seja, as principais causas de morte, né? E também o impacto ambiental do consumo elevado de carne, isso nos parece uma ingerência induzida a partir de interesses, conflito de interesses comerciais na agenda da promoção da saúde. Agora, queria que você falasse justamente dessa questão dos ultraprocessados. O que são exatamente os ultraprocessados e que males que eles podem trazer à saúde das pessoas, né? Já que isso, inclusive, consta no guia do que foi publicado pelo Ministério da Saúde. Essa foi a grande inovação do Guia Alimentar brasileiro, que foi tão reconhecida e valorizada internacionalmente, inclusive servindo de inspiração para outros países, que foi introduzir uma outra forma de classificar os alimentos. Para você ter uma ideia, antes, os guias alimentares falavam muito de nutrientes. Coma menos alimento com gordura saturada, menos gordura trans, açúcar. Isso é uma mensagem muito difícil da população entender, porque é uma mensagem muito técnica. Então, a classificação nova, ela organiza os alimentos, classifica os alimentos segundo a extensão e o propósito do processamento. E cria uma terminologia específica, que são os alimentos ultraprocessados, que é um tipo muito específico de alimento industrializado. Não são todos os alimentos industrializados, mas são produtos alimentícios que são feitos de forma muito barata e que praticamente você não tem mais o alimento, a matriz alimentar. São feitos a partir de commodities agrícolas, como isolados de soja, para ter proteína, açúcares, gorduras e muitos aditivos que destacam sabores sensoriais, que tornam esses alimentos super gostosos. Basicamente, refrigerante, salgadinhos de pacote, bolachas, biscoitos, comidas congeladas industrializadas. E a evidência mais robusta que existe é que eles aumentam muito o risco das doenças. Por isso, a gente precisa falar sobre isso no âmbito da saúde. Inclusive, outros países adotam ou começam a discutir medidas restritivas, né, a esse consumo, a venda mesmo de ultraprocessados, inclusive com questões influindo na questão tributária, por exemplo. Aqui no Brasil, só com guia já causa esse mal-estar, digamos, na indústria, Patrícia. É muito curioso isso, porque o Guia Alimentar ele só está querendo falar para as pessoas sobre alimentação saudável, é o direito à informação, o básico numa democracia, o direito à informação, né? E as pessoas dizem, isso agora é o Estado querendo dizer o que eu devo comer ou não comer. Não é verdade, é só orientar. Agora, por outro lado, a gente tem políticas de Estado que favorecem o consumo de alimentos ultraprocessados. Por exemplo, os subsídios que o governo brasileiro dá para a comercialização e a produção de refrigerantes no Brasil, né? Há países que estão enfrentando esse desafio tributário, como por exemplo no México, que agora a gente tem que há um tributo que taxa bebidas açucaradas como os refrigerantes. E outras experiências muito interessantes, como no Chile, que tem uma rotulagem nutricional de alimentos que mostra para o consumidor quais são os nutrientes críticos, né? Melhor informa o consumidor na hora da compra.
Agora, Patrícia, a gente sabe aí justamente que essa questão, né, quando tem uma nota técnica do Ministério da Agricultura tentando justamente se miscuir num assunto que seria do Ministério da Saúde, a gente lembra que lá atrás houve inclusive um lobby muito forte da Associação Brasileira da Indústria dos Alimentos, né, inclusive contado pelo ministro à época, o ministro da Saúde, Arthur Quioro. Essa indústria ela tem um lobby muito forte, não só no mundo, mas principalmente no Brasil. Por isso as pessoas também precisam ficar atentas a que interesses, na verdade, estão sendo aí relacionados a essa tentativa de mudança? O conflito de interesse comercial na agenda da saúde, ele sempre existiu. A grande questão é a capacidade que o Estado brasileiro passa a ter a enfrentar, fazer resistência junto com a sociedade civil organizada para essas atividades de lobby. A indústria de alimentos sempre quis barrar a publicação do Guia Alimentar, mas o Ministério da Saúde tem um compromisso com a saúde pública, a saúde dos brasileiros, a promoção da saúde e desenvolveu um processo muito democrático. Assim, a gente fez consulta pública, envolveu vários setores da sociedade, então é falacioso o discurso que alguns setores não foram envolvidos no debate. Houve uma consulta pública com ampla participação de vários setores da sociedade aberta, só que a priorização e a definição final das mensagens do guia, elas têm princípios claros, que são princípios com compromisso com a saúde pública brasileira. Isso é o principal, é o norteador de qualquer instrumento de educação em saúde. Agora, Patrícia, para a gente concluir, eu queria que você falasse a respeito da resistência em relação justamente a essa tentativa de mudança do guia alimentar. Os profissionais da nutrição, da saúde pública, entidades já estão se mobilizando justamente para evitar que isso ocorra? Sim, acho que o primeiro movimento foi do nosso grupo de pesquisa na USP, o NUPENS, que foi quem fez assessoria técnico-científica para o Ministério da Saúde na elaboração do guia, que foi dizer a verdade, esclarecer, mostrar para a população, inclusive para a própria ministra da Agricultura, quais são os equívocos científicos com a nota técnica do Ministério. Mas, como o guia alimentar é de fato da sociedade brasileira, as pessoas reconhecem esse instrumento e a sua importância. Setores organizados da sociedade, como a Associação Brasileira de Nutricionistas, o Conselho Federal de Nutricionistas, a Associação Brasileira dos Estudos sobre a Obesidade, várias entidades técnico-científicas e de advocacy na área da alimentação saudável têm se mobilizado para que não ocorra essa revisão, que nesse momento seria só retrocesso. E ainda no momento de pandemia, que as pessoas tendem justamente aí, às vezes, ao consumo rápido, né? Os ultraprocessados, provavelmente, a gente não tem dados disso, mas pode até ter levado a sua venda. O momento é mais inoportuno ainda também por conta disso, Patrícia. Sim, a gente sabe, por exemplo, que os alimentos ultraprocessados, eles aumentam o risco em quase 30% de obesidade. E que as pessoas que têm obesidade, elas têm um risco muito maior de ter casos graves de Covid, da doença. Então, aumenta a gravidade e a letalidade em relação à Covid-19. O nosso grupo também monitora o consumo alimentar da população brasileira. E a gente pôde observar que durante a pandemia, a partir de um estudo nosso que se chama Nutrinet Brasil, que alguma parcela da população brasileira até teve melhora no padrão alimentar porque estava consumindo em casa mais frutas, legumes, verduras. Mas que justamente os mais pobres, os mais vulneráveis e aqueles residentes em regiões de maior desigualdade e vulnerabilidade social, eles tiveram um aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Então, o que fortalece a necessidade de pensar um guia alimentar que considere o sistema alimentar e as vulnerabilidades das pessoas e leve uma mensagem que contextualize a alimentação saudável no contexto social. Tá certo, Patrícia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Conversamos aqui com a professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, Patrícia Jaime. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.